Eu reiniciei a gravação. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vou compartilhar a minha tela com vocês e nós vamos fazer a questão. Na verdade, vocês já fizeram, né? A gente espera que vocês tenham feito. Todo mundo está conseguindo aí visualizar a minha tela? Tá carregando. Foi. Foi. Legal. Então, nós estamos agora na questão 4. Nós temos uma tabela pistas do lado esquerdo e a tabela conclusões do lado direito. E aí você teria que relacionar cada detalhe das pistas e confirmar com as conclusões. Então, na letra A, o Sherlock diz: as mãos à direita era mais desenvolvida do que a esquerda. Essa é a pista que ele olhou. Qual a conclusão que ele chegou? Eu coloquei que era uma das mãos mais envolvidas, permitiu que o detetive concluísse que o cliente trabalhava, ele escrevia muito. Não. Trabalhar em... Aí como é que você vai preencher? Não, eu não completei. Tem que completar. Esse eu não completei. Se uma mão é mais desenvolvida do que a outra, é porque ele a usa mais. Então, essa foi a conclusão que ele chegou. No que ele trabalhava? Resposta: em serviço pesado. Então, a questão a Mari está certa. Tá? É essa mesmo. Só que aí vocês têm que preencher com trabalhar em serviço pesado. Tá bem? Dúvida, pessoal? Turma? Me ouviram aí? Uhum. Então, coloque a letra A aqui, onde eu estou apontando. Bom, vamos para a próxima questão. Então, o cliente usava um tananã com esquadro e compasso. O que ele usava? Na letra B, a pista. Procure no texto, né? Acharam, turma? Vocês fizeram essa questão, olharam o texto? Eu dei 5 minutos, pessoal. Voltem no texto e encontrem o que ele usava com esquadro e compasso. Professor, Oi. qual é a pergunta mesmo? Qual é a pergunta mesmo, André? Você estava na aula até 30 segundos atrás, André?
Então, vamos lá. Então, o cliente usava um prendedor de gravata com esquadro e compasso. Então, essa é a resposta aqui da B. Prendedor de gravata com esquadro e compasso. Aí a conclusão que a gente chega, qual é? É a última do quadro de conclusões, professor. O que ela diz? Lê para nós. Eu? Uhum. O detetive reconheceu que os símbolos presentes no prendedor de gravata, esquadro e... Professor, eu completei o quadro, só que eu não tenho certeza, eu não quero responder. A resposta aí é completa, esquadro e compasso. Ó, igual estava na Por isso B. eu não tô respondendo, porque eu não tenho certeza, eu não quero responder. Não, não tem problema, a gente está aqui para aprender. São da maçonaria, o que fez identificar o seu cliente como... Se são da maçonaria, o seu cliente é um maçom. Entendeu? Tudo bem até aqui? Então, compasso, primeira resposta. E maçom, segunda. Letra B. Tá claro? Próxima pista. O homem apresentava uma marca no punho direito da camisa e a outra no cotovelo. Qual a conclusão que o Sherlock chegou? Pessoal, essa aula aqui só seria para eu tirar dúvidas, né? Mas vocês têm que fazer as atividades. Aí eu vejo se está certo ou não. Não é para mim dar respostas. Lembrem-se disso, tá? Alguém fez essa questão? Vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia dar 5 minutos para vocês fazerem da 1 a 4 e vocês falaram que estava pronto? Se não estava pronto, não era mais fácil vocês me dizerem, turma? Ficava mais fácil. Aí a gente consegue fazer, né? Que aí eu vejo as dúvidas. Então a resposta ficou assim, pessoal. Letra C, escrivaninha e escrevera. Escrivaninha e escrevera. Respostas do quadro conclusão: C, D, A e B. Tá bom? Então ficou assim. Caso você não tenha feito, a resposta foi dada aí para vocês. Mais alguma dúvida aqui? Turma, temos dúvidas ou não? Não. Não. Não parece. A questão 4 não foi feita, tem dúvida sim. Vocês não entenderam
como era para ser feito o exercício, ou não conseguiram ler com calma o conto. Eu ainda estou tentando descobrir o que aconteceu, mas certamente há dúvidas, porque a gente teve dificuldade em fazer essa questão 4. Então, vamos fazer assim? Vocês vão rever essa questão e vão procurar verificar por que foi difícil entender esse relacione, né? Que vocês tinham que relacionar pistas com as conclusões que ele chegou. Bom, agora, questão 5 a 6, vou dar 2 minutos para vocês fazerem. E aí depois a gente vai voltar e respondê-las, tá? Se tiver dúvida, é só falar. 2 minutos, pode começar. Eu estou aqui, se precisarem, é só chamar. Ok, tempo acabou, turma. Antes de a gente fazer essas últimas questões, deixa eu explicar alguns aspectos da dedução do Holmes, aquela dúvida, né? Por que vocês não conseguiram fazer o exercício 4? Então, acompanhe aí comigo, ó. O texto aí você vai entender, né? Além dos fatos óbvios de que já exerceu algum trabalho manual, isso é o Holmes falando, tá? Cheira rapé. Rapé é uma folha, tá, pessoal, de tabaco. O tabaco, antes de ele virar cigarro, ele é uma folha, para quem não sabe. E aí o Holmes disse assim para o senhor Wilson: exerceu trabalho manual, cheira rapé, é maçom, esteve na China e tem escrito bastante ultimamente. Nada mais posso deduzir. Então, olha quantas coisas ele percebeu só de olhar para o cliente dele. Ele percebeu que ele cheira rapé, que ele é maçom, que ele faz trabalho com as mãos, esteve na China e escreveu bastante ultimamente. Aí o cliente dele, o senhor Jabes Wilson, disse: como, em nome de Deus, sabe de tudo isso, senhor Holmes? Como sabe, por exemplo, que trabalhei com as mãos? Aí ele diz: está absolutamente certo, pois eu comecei como carpinteiro em um navio.
O trabalho de carpinteiro é um trabalho leve, turma? Não. Por isso que você tinha que colocar trabalhar em serviço pesado ou trabalhar como carpinteiro. É a partir dessa parte do texto. Percebeu? Aí ele diz assim, agora é o Holmes, ó, mudou a fala. Suas mãos, meu senhor. A direita é muito maior que a esquerda. Por isso que eu sei que você trabalhou em alguma coisa pesada. Usava mais uma mão que a outra. Trabalhou com ela, desenvolvendo-a muito mais que a outra. Geralmente acontece isso, turma. Se a pessoa trabalha muito com o membro, vamos supor, remador. Ele trabalha tanto com essa parte aqui de cima que ela fica mais desenvolvida do que o restante do corpo. Geralmente eles são assim, ó. O formato deles. Porque desenvolve mais. É fácil você ver, por exemplo, um jogador de vôlei. Dá uma olhada. Começa a olhar como é que eles são em geral. As mulheres, por exemplo, uma nadadora. Olha como o ombro dela é desenvolvido, é largo. Percebe? Olha algumas fotos de nadadora, porque ela trabalha muito com essa parte, né? Parte de cima, membros superiores. Aí o Holmes continua. Suas mãos, meu senhor, a direita é muito maior que a esquerda. Trabalhou com ela, desenvolvendo-a muito mais que a outra. Então, você faz algum serviço manual, algum serviço pesado. Aí o cliente disse, bem, e quanto ao rapé e a maçonaria, como é que você sabe? O rapé é aquela folha que eu falei de fumo. E como é que você sabe que eu sou maçom? Aí o Holmes diz, eu não vou insultar a sua inteligência, contando como percebi. Principalmente porque, desobedecendo às regras da sua ordem, a ordem é a maçonaria, tá? O senhor usa um prendedor de gravata com esquadro e compasso. Aí era a resposta da letra B. O cliente usa um prendedor de gravatas com esquadro e compasso. O Holmes continua. Ah, claro, esqueci-me disso. Do que ele se esqueceu? E quanto a escrever muito? O que mais, Holmes falando, o que mais explicaria essa marca no punho direito da camisa e a outra no cotovelo, onde o senhor se apoia na escrivaninha? Então, a marca, né, no punho da camisa, desgastado. Aí ele diz, e quanto à China? Agora é o cliente, né? Perguntando, e quanto à China? Como é que você sabe? Aí o Holmes diz, o peixe, que tem tatuado logo abaixo do punho direito, só pode ter sido feito lá. Já escrevi um estudo sobre tatuagens. O expediente de colorir as escamas com um tom delicado de rosa é particular à China. Então, é só na China que eles fazem o desenho do peixe e pintam de rosa, ou geralmente é lá. Por isso que eu sei que o senhor esteve recentemente na China. Então, repararam, pessoal? É preciso ler com cuidado o texto. Voltar, reler, entender o que está dizendo, para responder questões como essa. E todas, aliás. Bom, questão 5. Em que se baseia a afirmação de Sherlock de que sua reputação iria naufragar se ele fosse sempre tão aberto? Ele disse isso no final do texto. Em que se baseia essa afirmação? Não está no texto, tá, pessoal? Vocês teriam que compreender. Ou melhor, até está, né? Professor, eu coloquei assim, diz aqui, né,
tudo que é desconhecido é tido por magnífico. Então, ou seja, se ele fosse muito aberto, se ele, assim, fosse muito, eu não sei explicar, muito aberto assim mesmo, muito Uhum, profundo, uhum. ele não seria magnífico, ele não seria tido por magnífico. Muito bom, Foi Mariane. isso que eu... Excelente. É isso mesmo. Mais alguém? Eu vou dar um exemplo. O que faz com que as pessoas admirem um mágico? O que faz Os com que as truques, pessoas... Hã? os truques. Isso mesmo. Os truques. Por quê? Porque as pessoas não veem o que está por trás dos truques. Isso. Aí admira, né? E quando o mágico conta o segredo dos truques, o que acontece? Ninguém dá meio que assim valor mais, porque já foi contado o segredo. Uhum, exatamente. A mesma coisa se dá com Holmes. Por isso que ele disse que a sua reputação iria naufragar se ele explicar os detalhes. Não é assim? A primeira hora, quando você lê, quando ele diz assim, ele diz assim, vamos voltar. O senhor exerceu trabalho manual, cheira rapé, é maçom, esteve na China e tem escrito bastante ultimamente. Quando o cliente ouve isso, ou a gente ouve, a gente tem a impressão, esse Sherlock Holmes é demais. Como é que ele sabe tudo isso? Se ele não contar, a magia continua. A reputação dele continua lá em cima. Mas se ele conta o segredo, como ele passa a falar depois aqui, por que ele deduziu todas essas coisas? Perde um pouquinho a graça, né? O Sherlock Holmes não é mais uma pessoa, digamos assim, incrível. Porque se eu estudasse o assunto, eu também poderia, igual a ele, descobrir esses aspectos. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, desse assunto? Conseguiram colocar isso por escrito? Uhum. André, diz aí para Hum. nós aí como é que você respondeu então essa questão? Questão 5. Em que se baseia a afirmação de Sherlock de que sua reputação iria naufragar se ele fosse tão aberto? Aí você tem que responder assim, André. Se baseia... Tananã, nananã, nananã. E aí explicar. Ah, eu não respondi desse jeito. Respondeu como? Eu respondi como se ele fosse descoberto, sim, os truques dele, e as pessoas que fazessem o crime e cometesse o que ele já tinha descoberto, tipo, vão elevar, assim, o crime. Aí ele não vai conseguir descobrir mais o crime. André, eu não digo que está errado o que você falou, mas assim, pensa em alguém que vai ler, André, o que você está dizendo. Será que ela vai entender a sua resposta? Não. Você acha que não? Então, ó, pessoal, para dar uma resposta a uma pergunta, a gente tem que ser direto, objetivo e claro. Então, em que se baseia a afirmação de Sherlock? A afirmação é essa, que a sua reputação iria naufragar se ele fosse tão aberto. Você pode colocar algo como se baseia no fato, por exemplo, de ao explicar
como sabe os detalhes da vida de seu cliente, este, no caso o cliente, perde o encanto pelas suas deduções. Então, essa é uma possível resposta. Então, vocês têm que ser objetivo e escrever algo que outro leitor vai entender. Então, pensem nisso. Na hora de escrever, é a hora de colocar o pensamento de vocês escrito. Então, é importante vocês serem objetivos. Tá bom? Tem que treinar isso. Mais alguém? Vocês entenderam isso que eu falei ou ficou difícil? Professor, eu respondi igual da Mariana. Como é que foi? Se ele fosse muito aberto, ele não seria magnífico. As pessoas não iam admirar ele. Então, vocês podem colocar assim. A afirmação de Sherlock se baseia no fato de que se ele fosse, ou se ele contasse todos os segredos dele, as pessoas perderiam o encanto. Perderiam o encanto das suas deduções. Pronto. Só isso. Já fica bem melhor. Então, é como escrever, pessoal. Você tem que pensar isso. Como colocar isso por escrito? Dá trabalho mesmo, entendeu? Não é a primeira ideia que vem na mente. Por isso que a gente falou outro dia, eu vou voltar a falar de reescrita. Reescrita, você escreve algo, você lê, e aí você pensa, será que alguém entende o que eu estou escrevendo? Acho que não. Bom, vou reescrever de novo. Quantas vezes? 10, 15, 20, não importa. É trabalho mesmo. Tá bom? 6. Transcreva ou copie um trecho em que podemos perceber que uma das personagens é narrador. Eu mandei um vídeo Posso falar, para professor? vocês. Pode. Sherlock Holmes logo percebeu do que eu me ocupava e balançou a cabeça, sorrindo quando notou que eu nada conseguiria. Uhum. Sim. Quem é o narrador, Isa, aí? Calma aí, eu não vi antes. Você não sabe quem é o narrador dessa história? Só para saber, se você entende esse ponto. Diga aí para Isa. O Wilson, amigo de Sherlock. Eu acho. O amigo de Sherlock é o Wilson ou o Watson? É o Watson. Isso, Sério? mesmo. É o Watson. O Wilson é Eu o cliente. confundi. Não, mas é o amigo de Sherlock. Isso. Legal. Eu confundi. Quem mais encontrou? Não tem problema, é assim mesmo. Eu Pode falar, Mari. fui visitar meu amigo Sherlock Holmes, dia de Boa. outono do ano passado. Isso. É um narrador personagem. No caso, fui, é o próprio Wilson. Mais alguém? Os dois tá certo, professor? Estão. Ó, outra parte aqui, ó. Desculpando-me pela intromissão. Desculpando-me pela intromissão. Estava para me retirar quando Holmes me puxou para dentro e trancou a porta atrás de mim. Também fala de um narrador personagem, um narrador que participa do conto. Tudo bem?
Sim. Então, essas são algumas possibilidades, tá? Tem outras. Meninos, vocês estão perdidos aí ou entenderam? Eles mandaram mensagem no grupo, acho que só tá eu e a Mariana. Ah, tá. Então, para Isso também tá. O Professor, Nicole e o André. vou ter que sair porque a bateria do meu celular acabou. Tá bom, a gente já acabando. tá terminando também, tá? Obrigado. Até sexta, né? Até amanhã. Tá. Tá, para terminar. Que personagem é essa? Vocês já disseram, né? O Wilson. Retire um trecho do texto em que o detetive demonstra ter consciência de que essa personagem, o Wilson, é divulgador de suas aventuras. Quer dizer, se vocês lerem algum livro, ou até a série, vocês vão perceber que o personagem Watson, ele escreve histórias, como se fosse um jornalista. Na série mais recente, ele escreve um blog do Sherlock Holmes. Então, que trecho aí mostra isso? Que o detetive tem consciência de que o Watson divulga ou escreve as suas aventuras. Professor, lembra aquele trecho que eu tinha falado em uma outra pergunta? Então, não serve para essa, né? Que foi Eu isso não daqui, lembro ó. o que Nada era. disso, senhor Wilson. Dirigiu-se ao cliente. Esse cavalheiro tem sido meu parceiro e auxiliar em muitos casos de maior sucesso em que trabalhei. Entendi. Nesse caso, não, Mari, porque assim, é um trecho em que o Watson é narrador. O Sherlock, ele demonstra que ele sabe que o Watson escreve as histórias dele, escreve num blog, por exemplo, num jornal. Então, a resposta seria essa aqui, ó. Deixa eu achar para vocês. Deixa eu achar aqui. É logo no começo, eu acho. Olha lá, ó. Olha a parte aqui, ó, que é a resposta, ó. Ele diz assim: você, Watson, demonstrou isso pelo ânimo com que descreve, e se me permite dizer, doura muitas de minhas pequenas aventuras. Então, o Watson é assim um fã do Sherlock. Todos os casos dele, ele, como testemunha, né, ocular, ele, digamos assim, escreve as histórias. Depois ele divulga para outros. Entenderam? Tá? Então, esse é o trecho aqui da questão 6. Então, aqui o Sherlock demonstra ter consciência de que o Watson, a personagem, divulga as aventuras. Quer dizer, a gente só sabe, na história assim, a gente só sabe das histórias do Sherlock porque o Watson escreve e divulga. Tá bom? Então, pessoal, aula que vem a gente vai falar sobre pronome interrogativo e relativo. Vejam, assistam aos vídeos, ao vídeo que fala disso, fácil.